Três clubes brasileiros sondaram recentemente Carlos Vinícius, que está livre do contrato no Fulham. Um desses times é o São Paulo, e o vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. Carlos Vinícius está livre no mercado. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que defendia o Fulham, o contrato dele se encerra agora em 30 de junho e já está definido que ele não fica no futebol inglês. Mas Carlos Vinícius quer jogar no Brasil e hoje três clubes brasileiros já demonstraram interesse. São eles o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo. Foram consultas feitas ao empresário do jogador, o Flávio Ribeiro. Pouquinho de tempo atrás, o Sport e o Vitória também quiseram entender as condições do negócio, se assustaram com as cifras e saíram de cartaz. Dá para dizer que o São Paulo tem chances de contratar o Carlos Vinícius? Haveria a necessidade de uma grande composição. Mesmo estando livre, o Carlos Vinícius chegaria a um custo acima de R$1 milhão por mês, entre salários, direito de imagem e luvas, como se refere, ou como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Hoje, o São Paulo não tem condição financeira para fazer grandes investimentos e precisaria contar com uma ajuda do Carlos Vinícius nesse sentido. Tricolor que busca um centroavante desde a lesão do Caleri. Só para completar, se você não conhece bem o Carlos Vinícius, jogador que sai muito cedo do Brasil em 2017 e faz sucesso especialmente em Portugal. Primeiro pelo Rio Ave e depois pelo Benfica, onde foi artilheiro do Campeonato Português. Também esteve no Tottenham, no PSV, no Fulham, no Galatasaray. Jogador de 30 anos de idade, que quase virou reforço do Red Bull Bragantino em janeiro. Entre Carlos Vinícius e Red Bull estava tudo certo. Na última hora o Fulham acabou por melar o acordo. Agora, livre do contrato, é ele quem escolhe o seu futuro. Queria registrar ainda que o São Paulo, na noite dessa terça-feira, confirmou a classificação para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Náutico por 2-1 nos aflitos. Vitória por 2-0 até o finalzinho da partida, com gols de Luciano e Rodriguinho. O Hélio Borges descontou no finalzinho e agora o São Paulo tem R$3.600.000, além da garantia da passagem para as oitavas. Cola, manda uma mensagem para a diretoria do São Paulo, já que não vai contratar o Thiago Mendes, para ir atrás do William Arão, que está livre no mercado. Severino, o São Paulo assegura que não pode fazer compras de jogadores. Não é o caso do Arão, né? O Arão poderia chegar de graça. Mas a impressão que eu tenho de que o São Paulo hoje só vai investir em jogadores relativamente baratos, ou que cheguem para resolver problemas. E não é muito o caso dessa função de volante, tá? Ó, perguntei aqui para uma pessoa do São Paulo, para o Júlio Casares, se tem alguma novidade sobre a renovação do Alan Franco. Não, mas logo teremos. Então o presidente do São Paulo parece otimista com a renovação do contrato do Alan Franco. Está dizendo que por agora não tem novidade, mas que em breve vai pintar alguma coisa. Boa noite, Nicola. Se o São Paulo não comprar o Juan Tressoldi, vai ser um livramento e uma dívida a menos. Eu estou com você nessa. Não diria que seria uma catástrofe, mas gastar R$27 milhões no Tressoldi é, para mim, um absurdo. Embora esse não seja o plano do São Paulo, né? O São Paulo está tentando convencer o Sassuolo a prorrogar o empréstimo por mais uma temporada. Ainda que mais para frente a opção de compra se torne uma obrigação, basicamente o que os caras fizeram com o Marcos Antônio. A diferença é que o Marcos Antônio vai custar R$25 milhões e o Tressoldi custaria R$27 milhões. Eu acho o Tressoldi muito menos jogador do que o Marcos Antônio. E aí, só para completar, o São Paulo está devendo €300 mil de uma parcela que venceu em março pelo empréstimo do Tressoldi. E o Sassuolo, a partir dessa dívida, está relutando com a ideia de emprestar novamente o jogador. Hora de falar sobre o São Paulo com mais um problema financeiro. O Tricolor não conseguiu pagar a parcela que venceu em março para o Sassuolo, referente ao empréstimo do zagueiro Juan. Essa parcela de €200 mil, ou mais ou menos R$1.300.000, está longe de ser uma baita grana para um clube que arrecadou no ano passado R$730 milhões. Só que o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Tem encontrado dificuldade até para pagar salários em dia para os atletas. E diante disso, não conseguiu fazer a quitação do empréstimo. E o pior vem agora, como o São Paulo não pretende comprar o Juan e tenta convencer o Sassuolo a reemprestar, aí a negociação ficou ainda mais complicada. O Sassuolo diz, espera aí, você
não quer comprar o jogador e não me pagou o empréstimo, ainda quer um novo empréstimo. Nessas condições não dá para fazer acordo. Diante disso, dá para dizer que o futuro do Juan está complicado. Não dá para cravar que ele permaneça no clube. A opção de compra de 27 milhões de reais hoje está completamente fora da realidade financeira do São Paulo. Ao menos em relação ao Marcos Antônio, já houve um acordo. São Paulo se acertou com a Lazio para estender o contrato de empréstimo por mais um ano, mas aí, em vez de opção de compra, esse negócio vira uma obrigação de compra. São Paulo vai adquirir em definitivo o Marcos Antônio a partir de junho de 2026 pelos 25 milhões de reais acordados entre os clubes. Bora falar agora sobre o São Paulo, que corre enorme risco de não ter Juan, zagueiro do Sassuolo, a partir da metade do ano. Contei para vocês, né? O empréstimo se encerra agora em junho e o São Paulo pediu uma prorrogação do contrato de empréstimo. O problema é que o tricolor não conseguiu pagar uma parcela que venceu em março de 300 mil euros. Diante desse cenário, Sassuolo hoje parece irredutível em relação a um novo empréstimo. E aí, olhando para o elenco do São Paulo, sobrariam apenas 4 opções no elenco principal: Arboleda, Sabino, Alan Franco e Ferrarese, que muitas vezes tem sido utilizado, inclusive, como lateral direito. Até por isso, e diante da escassez de dinheiro para novas contratações, o técnico Luiz Ubeldia pode ter de recorrer às categorias de base. Igão, zagueiro de 17 anos de idade, é apontado como o mais promissor entre todos os zagueiros. Já Pedro Andrade, de 20 anos, assim como Igão, de vez em quando treina entre os profissionais. Outras alternativas de atletas do Sub-20, Isaac e Luiz Osório, esses com menos minutos no elenco principal. Só para completar sobre o São Paulo, contar que Luiz Ubeldia foi suspenso por 2 jogos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por reclamação assintosa no jogo contra o Galo. São Paulo atrasa pagamento e complica a permanência do zagueiro Juan no clube. Interrogação. Vou tentar entender do que se trata essa história para contextualizar e trazer informações para vocês. O que eu posso garantir é que o São Paulo não tem condição de, nesse ano, comprar nenhum jogador. Então foi por isso que também foi muito comemorado quando o São Paulo conseguiu um acordo com a Lazio para a extensão do empréstimo do Marcos Antônio por mais uma temporada, com a obrigação de compra na metade do ano que vem. O São Paulo entende que para a próxima temporada já vai ter capacidade física de fazer um investimento para a compra do atleta, que custa 25 milhões de reais. O Juan está avaliado em 27 milhões de reais. E aí que mora o grande problema: como gastar 27 milhões em um zagueiro, que até deixou boa impressão, mas que ainda não vingou. Estou printando a mensagem do Leonardo Limeira e vou mandar para um dirigente são paulino para que a gente possa obter qualquer informação sobre o tema. Quer ver, ó? Boa noite. O senhor está por aí? Isso aqui é verdade? Mandei, tá? Assim que tivermos resposta, também já contextualizo e atualizo para vocês. Quero que o Corinthians se exploda e afunde em dívidas. A mensagem do Flávio Alves. Caramba! O Garage Gastrobar. Boa noite, Nicola. Não entendo, o Marinax vai chegar porque tem que vender agora a joias da base do São Paulo. Abraço, obrigado. Garage, só para explicar, né? O São Paulo e o Marinax têm um acordo verbal, mas esse acordo demanda e depende de uma série de questões burocráticas a serem resolvidas. Antes da resolução desses problemas, não dá para assinar o contrato, tá? Então, a grande verdade é que a expectativa é de um acordo para o segundo semestre de 2025. Boa noite, Nicola. O Igor Vinícius vai mesmo sair? Vai sair mesmo. Tem alguma chance de a diretoria negociar o Jandrei na janela do meio do ano? Rodrigo, o São Paulo precisa baixar bem a folha, mas não vai ser com o Jandrei. Os caras entendem que o Jandrei treina bem demais e é meio que um homem de segurança do gol, que parece para mim uma grande loucura, mas é assim que os caras não enxergam, tá? Sobre o Igor Vinícius, o contrato acaba em dezembro, ele perdeu muito espaço. O Igor Vinícius hoje ele é a terceira opção na lateral. Cédric Soares é o primeiro. Quando não tem o Cédric, muitas vezes o Ferrarese é utilizado. Chegaram a especular que ele poderia ir embora na metade do ano. Até agora não tem nada, tá? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Ativa aí também o sininho das notificações, vai ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue mais. Até o próximo vídeo. Vambora, vamos com tudo, vamos pra cima.